próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima encara mais uma derrota. Ao chegar ao Apart Hotel, a vilã descobre que César retirou todos os seus pertences, deixando-a sem ter para onde ir. Abalada, ela escuta de Olavo uma sugestão inesperada: procurar justamente Raquel, a mulher que mais despreza. Enquanto a vida da oportunista desmorona, André vive o oposto. O rapaz recebe a emocionante notícia de que seu patrocinador comprou a égua campeã, Estrela, exclusivamente para ele. O gesto o deixa em lágrimas e reforça seu compromisso com a carreira esportiva. Na mansão dos Reutemann, o clima é de guerra. Afonso, tomado pela fúria, expulsa Maria de Fátima de casa e encerra de vez a relação. Humilhada, ela tenta levar roupas e joias adquiridas com o dinheiro da família, mas Celina se impõe e não permite que a vilã saia com nada. A briga explode pelos corredores e vira um escândalo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. O destino de Maria de Fátima ainda reserva mais turbulência. Em um confronto explosivo com Odete Reutemann, ela solta uma revelação bombástica. Celina é sócia de Raquel na Paladar. Odete fica transtornada, sente-se traída pela própria irmã e ameaça contar toda a verdade a Heleninha se Celina não romper imediatamente com Raquel. Enquanto isso, Bartolomeu confessa a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson, prometendo segredos capazes de virar o jogo. Já Afonso, depois de dias tomado pela raiva, busca Solange para se desculpar e abrir seu coração, mostrando um lado mais humano. Na TCA, Marco Aurélio manda Freitas demitir César, deixando claro que não tolera mais sua presença. Do outro lado da história, Aldeide prova que ainda existe solidariedade. Ela empresta o dinheiro da fiança e garante a libertação de Ivan da prisão em um gesto que contrasta com a frieza calculista de Odete. Determinada a não perder o controle, Odete reforça a chantagem contra Celina. Ou a irmã vende sua parte na Paladar, ou Heleninha descobrirá tudo. As duas ficam frente a frente em um duelo gelado, onde cada palavra é uma arma pronta para explodir novos escândalos. O império de Odete Reutemann começará a tremer por dentro. A bilionária, acostumada a manipular aliados e inimigos com a ponta dos dedos, será surpreendida por uma traição que vinha sendo engendrada nas sombras. Marco Aurélio, cansado de ser tratado como um empregado descartável, decidirá que chegou a hora de virar o jogo. E para sua vingança, contará com um aliado improvável: Mário Sérgio, o jornalista que carrega no peito a mágoa de ter sido humilhado e escorraçado pela própria Odete. Tudo começará com Afonso, o filho da megera, já desgostoso dos negócios da TCA e cada vez mais afastado da influência da mãe, fará questão de entregar um relatório completo antes de deixar a empresa. Ele não queria sair sem antes abrir uma ferida. Você não imagina o que vai encontrar, mamãe, dirá Afonso, deixando sobre a mesa de mármore da cobertura um dossiê encadernado, grosso, com páginas cheias de números. Odete, com aquele olhar frio de águia, abrirá o relatório sem pressa, degustando cada dado como quem fareja sangue. Você achou alguma incongruência nas contas? Perguntará com ironia. Não. Achei um ralo, um pequeno furo que vem drenando a empresa há 14 anos. Só desse esquema, o rombo chega a 54 milhões. Se for corrigido pela inflação, passa disso. É dinheiro que desapareceu bem debaixo do seu nariz. Cravará o rapaz com o tom gelado de quem já não teme mais nada. A bilionária arregalará os olhos. Não pelo dinheiro, afinal ela lidava com cifras ainda maiores, mas pela audácia de alguém ter desviado tanto sem que ela percebesse. Sua mente, rápida como uma calculadora, não demorará a montar o quebra-cabeça. Marco Aurélio. Na mesma noite, Odete convocará o ex-genro para uma reunião a portas fechadas. O encontro será digno de um duelo. Marco Aurélio chegará exibido, com um terno impecável e um sorriso de deboche. Mas assim que pisar na sala, sentirá o ar pesado, como se fosse entrar numa arena de gladiadores. Você tem algo a me dizer, Marco? Começará Odete, deslizando lentamente o relatório até ele. Se é sobre os números da TCA, eu posso garantir que sempre cuidei da empresa como se fosse minha própria casa.
responderá ele fingindo inocência. Odete, sem paciência para rodeios, atacará. Poupe-me da encenação. Eu sei que você desviou mais de 50 milhões. Eu tenho os registros, tenho as datas, tenho as transferências. Você me roubou por anos como um parasita. Marco rirá, jogando-se na poltrona de couro. Roubo é uma palavra muito feia, Odete. Prefiro chamar de investimento paralelo. Nada que comprometesse a TCA. Afinal, a empresa continuou crescendo. Não continuou? Você vai me devolver cada centavo. Corrigido, juros, variação cambial, o que for mais vantajoso para mim. Vai pagar até o último tostão, ou eu te esmago com as minhas próprias mãos, sentenciará a megera com um olhar que faria qualquer outro tremer. Mas Marco não tremerá. Por dentro, a humilhação ferverá. Ele deixará a reunião decidido a não apenas sobreviver, mas destruir a mulher que ousou tratá-lo como um ladrão barato. É nesse ponto que Mário Sérgio entrará em cena. O jornalista, outrora protegido de Odete, havia sido jogado às traças pela megera. Desde então, sonhava com a vingança. Quando Marco Aurélio o procura em um bar discreto, o clima de conspiração nasce naturalmente. Ela me chamou de ladrão, Mário. Disse que vai me arrancar até o último centavo, mas eu não vou pagar nada. Ao contrário, vou fazer essa mulher cair de joelhos. Revelará Marco, acendendo um charuto com as mãos firmes. Mário Sérgio sorrirá com o canto da boca, erguendo o copo de uísque. Você não imagina o prazer que é ouvir isso. Ela me humilhou, me descartou, me tratou como se eu fosse lixo. Eu conheço os podres de Odete Roitman. Se você tem provas contra ela, eu tenho as palavras certas para transformar isso em escândalo. Provas? Eu tenho muito mais que isso. Tenho relatórios, contratos, testemunhas. Se Odete acha que manda em tudo, vamos mostrar ao mundo que o trono dela é feito de lama, concluirá Marco. Marco e Mário Sérgio começarão a traçar um plano maquiavélico. O jornalista usará seus contatos na imprensa para plantar notas suspeitas sobre a TCA. As colunas sociais começarão a insinuar que a empresa está envolvida em contratos duvidosos, superfaturamentos e até lavagem de dinheiro em operações internacionais. Enquanto isso, Marco alimentará o aliado com documentos selecionados. Nada que entregasse toda a verdade de imediato, mas o suficiente para abalar a imagem de Odete. Ela acha que controla os jornais, mas basta uma fagulha para incendiar o mercado. E quando a confiança dos investidores desmoronar, nem o império dela vai se sustentar, dirá Mário, esfregando as mãos. Do outro lado, Odete começará a sentir a pressão. O telefone tocará sem parar, acionistas exigirão explicações, jornalistas aparecerão na porta da mansão. Ela, é claro, reagirá com a arrogância de sempre. Eu não devo satisfações a ninguém. Esses boatos não passam de inveja do meu sucesso. Mas no fundo, Odete saberá que algo muito maior estava se movendo contra ela. A fumaça vira fogo. Mário Sérgio lança a primeira bomba em coluna de grande circulação. Contratos cruzados e consultorias relâmpago orbitam a TCA. Não cita Odete nominalmente, mas todo mundo sabe ler subtexto. O mercado fica ouriçado. Corretores, analistas, acionistas, todo mundo quer um posicionamento. Odete convoca a diretoria para uma reunião de emergência. O silêncio da sala pesa. Quem falou? Corta a bilionária, olhos de lâmina varrendo a mesa. Ninguém responde. Freitas engole seco. Um controller tenta explicar ruídos naturais, mas Odete corta. Ruído é o barulho que antecede a queda. Eu não caio. Fora dali, Marco Aurélio e Mário Sérgio calibram a próxima atacada. O jornalista aciona ex-funcionários, secretárias invisíveis, aquele povo que viu demais e ganhou de menos. Em troca de anonimato e um cafezinho forte, eles abrem o baú. Notas frias, consultorias gêmeas, prestadores com CNPJ dormindo. Marco organiza o material como quem afia uma lâmina. Ela gosta de números? Vamos enforcá-la com planilhas. Dispara. Odete reage com a fúria de um furacão disciplinado. Escritório de crise, pareceres externos, telefonemas para redações. Direito de resposta pousa na mesa dos editores. Só que Mário Sérgio já preparou o ato 2. Uma matéria com linhas do tempo mostrando como contratos satélites
sempre orbitam épocas de eleição. A manchete não acusa, insinua. E insinuação na praça vale mais do que sentença. Afonso observa de fora. Ele até tenta se manter alheio. Foi ele quem entregou o fio do novelo, mas não queria incendiar o tear. Solange percebe o peso no olhar dele. Você não precisa voltar para salvá-la, Afonso. Ele apenas... Não é sobre salvar. É sobre acabar com o ciclo. Na TCA, Consuelo organiza a coletiva. Odete entra como quem pisa num tribunal que ela mesma preside. Terno impecável, pé cravado no mármore. A TCA não negocia com boatos. Mas os repórteres vieram armados com perguntas de Mário Sérgio que já circulam nos bastidores. Quem é a Trafalgar Consultoria? Por que 3 contratos em sequência para a mesma obra? Existe relação da TCA com offshores no Caribe? Odete sorri de canto. Existe relação da imprensa com a falta de pauta. Enquanto a plateia ri sem graça, Mário publica outra nota em tempo real. Print de e-mail com pedido de ajuste retroativo de escopo. Nada ilegal na frase, tudo explosivo no contexto. A coletiva vira campo minado. Odete mantém o prumo, mas a luz do palco já não é toda dela. Do outro lado da cidade, Marco aperta Freitas num gabinete escuro. Assina um memorando e garante que a governança revisou. Você me deve. Freitas sussurra. Odete vai me destruir. Marco. Ela destrói de todo jeito. Comigo você pelo menos respira. Afonso será diagnosticado com leucemia e decidirá mudar completamente sua vida. O rapaz romperá com Odete e abrirá mão até da herança, abrindo caminho para um recomeço inesperado ao lado de Solange. Tudo começará depois do flagrante devastador. Afonso pegará Maria de Fátima na cama com César, o homem que sempre rondou sua vida como sombra e rival. O choque será tão profundo que ele não conseguirá sequer discutir. Acabou, Fátima, dirá com os olhos marejados, expulsando a vilã de casa. Ela ainda tentará argumentar, mas o triatleta manterá sua decisão firme, exigindo o divórcio imediato e, para sepultar qualquer dúvida, um exame de DNA sobre a gravidez da esposa. O resultado cairá como bomba. O filho que Fátima espera não é dele. A farsa estará desmascarada e Afonso se revoltará ainda mais ao descobrir que tudo fazia parte de um plano ardiloso arquitetado por sua própria mãe, Odete Reutemann. O jovem, ferido no orgulho e no coração, se levantará contra a empresária de ferro, dizendo que não quer mais ser manipulado. Sua decisão chocará a família. Ele deixará a mansão dos Reutemann, abrirá mão do cargo de destaque na TCA, venderá suas ações e anunciará que não quer nada da herança bilionária. Enquanto todos digerem a ousadia de Afonso, um drama ainda maior começa a se desenhar. Durante os treinos, Igor notará que o amigo não tem o mesmo fôlego de antes. Você tá estranho, Afonso. Sem energia, ofegante demais, comentará o treinador. O mocinho, tentando esconder, dirá que é apenas cansaço acumulado. Mas os sintomas aumentarão. Heleninha, sempre atenta ao irmão, verá manchas roxas no braço dele, como hematomas que não deveriam estar ali. A preocupação crescerá quando Afonso tiver um sangramento repentino no nariz em pleno jantar com a família. Celina, assustada, correrá em busca de um lenço, enquanto Odete, fria, minimizará. Isso não é nada, um mal-estar passageiro. No entanto, não será. Dias depois, ele passará mal no meio de uma corrida, caindo de joelhos diante de Solange. A ruiva, que sempre manteve uma relação de respeito e amor velado, o ajudará e insistirá para que faça exames. Não adianta tentar bancar o herói, Afonso. Sua saúde vem primeiro. Vai ao médico agora, dirá ela, em tom firme. O diagnóstico não deixará margem para dúvidas. Leucemia. O mundo de Afonso, já abalado pela decepção amorosa e pela ruptura com a mãe, desmoronará de vez. O médico explicará com calma o processo do tratamento, os riscos e a necessidade urgente de buscar compatibilidade para um transplante de medula. Ao ouvir a notícia, Afonso sentirá o chão sumir debaixo de seus pés. Mas no meio da dor, também surgirá uma revelação inesperada. Solange, comovida e sem conseguir mais esconder, contará que ele é o pai dos gêmeos que ela espera.
Você não está sozinho nessa luta, Afonso. Eu nunca quis te pressionar, mas chegou a hora de você saber. Os meus filhos são os seus filhos também. O impacto será imediato. Afonso, fragilizado, encontrará na notícia uma força inesperada. Ele se agarrará à ideia de ser pai, de ter um futuro ao lado de Solange, mesmo diante da doença. A família inteira se mobilizará. Heleninha, Celina e até mesmo Odete farão os exames necessários, mas nenhum resultado será compatível. O clima será de desespero. Odete, pela primeira vez, se verá impotente diante de algo que seu dinheiro e seu poder não podem comprar. Determinada, ela tomará uma decisão extrema. Levará um enfermeiro em segredo até Leonardo, o filho que escondeu do mundo por mais de uma década. Ninguém precisa saber a verdade. Apenas faça o exame, ordenará ela. A chance de salvação de Afonso estará, ironicamente, nas mãos do meio-irmão, que todos acreditam estar morto. Enquanto isso, Afonso começará o tratamento, enfrentando sessões dolorosas de quimioterapia. As cenas mostrarão sua fragilidade e sua coragem. Solange ficará ao seu lado em cada instante, segurando sua mão e mostrando que ainda existe amor entre eles. Ciente da gravidade da situação, Afonso decidirá colocar tudo em ordem. Em uma conversa íntima com Solange, pedirá que ela o ajude a raspar o cabelo antes que a quimioterapia faça efeito. Será um dos momentos mais emocionantes. Eu não sou supersticioso, Solange. Não acho que fazer testamento seja atrair a morte. Mas quero que tudo esteja organizado. Confio em você mais do que em qualquer pessoa. Aceita ser minha procuradora? Perguntará. Ele explicará que já separou documentos importantes e que está redigindo um testamento. Também revelará o desejo de gravar um vídeo para os filhos, para que um dia, quando crescerem, saibam quem ele foi de verdade. Quero que eles tenham orgulho do pai, mesmo que eu não esteja aqui para contar. Solange, emocionada, aceitará. As lágrimas rolarão, mas junto delas nascerá um elo indestrutível. O amor, sufocado por anos, renascerá em meio ao sofrimento. Enquanto Afonso luta pela vida, Fátima, despejada e humilhada, tentará se reerguer ao lado de César, mas será rejeitada pelo que a usará apenas enquanto for conveniente. Odete, por sua vez, dividirá-se entre a frieza de sempre e a angústia de talvez perder o filho favorito. Heleninha, sóbria e fortalecida por sua nova fase, será uma das maiores apoiadoras de Afonso, provando que a família, apesar das falhas, pode se unir nos piores momentos. O clima será de tensão crescente, pois o destino do mocinho dependerá de uma revelação que Odete jamais quis trazer à tona: a existência de Leonardo. A cada capítulo, a doença avançará, os personagens se confrontarão e a esperança surgirá onde menos se espera. Todos verá Afonso enfrentar as consequências duras da quimioterapia. Náuseas, tonturas, fraqueza extrema e a queda dos cabelos transformarão o atleta em alguém quase irreconhecível. O mocinho, acostumado a viver do corpo forte e do vigor físico, se olhará no espelho e mal acreditará na imagem refletida. Mas não estará sozinho. Solange, firme, segurará seu rosto entre as mãos e sussurrará: "Você continua sendo o mesmo homem por quem me apaixonei. E agora, mais do que nunca, é o pai dos meus filhos." A cena emocionará a todos e marcará o renascimento do casal. Heleninha também terá papel fundamental. Em uma de suas visitas, levará desenhos feitos mostrando que a vida continua. "Você não pode desistir, Afonso. Nós precisamos de você", dirá, emocionada. Enquanto o tratamento avança, Odete Reutemann se verá encurralada. A cada exame sem compatibilidade, a pressão aumentará, até que não terá mais escolha. Pedirá que um enfermeiro colete o sangue de Leonardo, o filho que ela mantém escondido há anos. Mas o segredo começa a escapar por entre os dedos da megera. O enfermeiro, desconfiado, comentará com um colega que não entende por que a bilionária faz questão de esconder aquele rapaz. Uma informação solta poderá se transformar em bomba pronta para explodir. E a verdade sobre Leonardo correrá risco de vir à tona mais rápido do que Odete gostaria. Enquanto isso, Maria de Fátima viverá a humilhação de sua vida. Sem o dinheiro de Afonso, rejeitada por César e isolada até pela própria mãe, a vilã vagará como sombra daquilo que já foi.
mas sua sede de vingança se acenderá. Em conversas com Mário Sérgio, a jovem deixará claro que não vai aceitar ser esquecida. Se Afonso pensa que vai viver de historinha de amor com Solange, tá enganado. Ele vai pagar caro. Todos eles vão, prometerá. Sua nova obsessão será destruir o romance do mocinho com a ruiva e impedir que ele reconstrua a vida. Em cenas de grande impacto, Afonso pedirá que Solange o ajude a gravar um vídeo para os gêmeos. Sentado em uma cadeira, com o semblante cansado, ele olhará para a câmera e dirá: "Se vocês estão vendo isso, é porque talvez eu não tenha conseguido estar presente. Mas saibam que lutei até o fim para ficar ao lado de vocês. E que o amor que sinto é maior que qualquer doença." Solange chorará em silêncio, guardando aquela gravação como tesouro. A relação dos dois se fortalecerá, mas também será marcada pelo medo da perda. O castelo de mentiras de Maria de Fátima finalmente começará a ruir no remake de Vale Tudo. A máscara da vilã vai cair diante de todos, e ela verá em poucas horas sua vida desmoronar como um castelo de cartas mal equilibrado. A princípio, César será o primeiro a se cansar do jogo sujo da amante. Com um olhar frio, ele decidirá colocar um ponto final no relacionamento que, para ele, já tinha perdido qualquer sentido. "Eu não quero ser pai. Você precisa entender isso urgentemente. Eu acho melhor a gente se separar", disparará o bonitão na conversa derradeira que os dois terão no flat. A frase cairá como um golpe seco no ego de Fátima. A megera arregalará os olhos, perderá o ar por alguns segundos e tentará não demonstrar fragilidade. Mas por dentro, o coração dela se encherá de desespero. Perder César significaria perder a segurança que ela acreditava ter construído em segredo. Determinada a não aceitar a rejeição, ela usará a arma que mais conhece, a sedução. Com um sorriso insinuante, caminhará até o amante e passará as mãos pelos ombros dele. "Você sempre está afim, porque você resiste, que eu sei", provocará antes de se jogar nos braços dele. César até tentará resistir, mas a intensidade da megera acabará vencendo. O executivo corresponderá ao beijo e os dois partirão para uma transa que, ironicamente, será o estopim da maior humilhação da vida de Fátima. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Afonso começará a juntar as peças do quebra-cabeça. Depois de ser alertado por Sardinha sobre o caso da esposa com César, o herdeiro da TCA não conseguirá mais dormir em paz. Ele, que sempre acreditou no amor verdadeiro, decidirá enfrentar a verdade de frente. De madrugada, tomado pela fúria e pela dor, subirá até o apart-hotel onde sabia que encontraria os dois. E o que verá será mais devastador do que podia imaginar. Fátima, nua, nos braços de César. O choque se transformará em raiva instantânea. Afonso, incapaz de controlar os instintos, invadirá o quarto gritando: "Não transa violência, mas transa com a minha mulher?" Sem pensar, partirá para cima do rival e acertará socos violentos no rosto dele. César tentará reagir, mas a força da fúria de Afonso será maior. O quarto, antes cenário de prazer, se transformará em um campo de batalha. Fátima, desesperada, tentará intervir. Com a cara de pau de sempre, apelará para a mentira. "Claro que não. Pelo amor de Deus, Afonso, não vai pensar que..." Mas as palavras soarão ocas. Afonso não deixará espaço para desculpas. "Acabou, Fátima. Você estava na cama com o seu ex-namorado. Eu não vou permitir que continue me enganando." A sentença será como uma faca atravessando o peito da vilã. A derrocada de Fátima ficará ainda mais cruel. Sem chão, ela decidirá correr atrás do marido na tentativa de reverter a situação. O desespero fará com que finalmente mostre a verdadeira face de sua ambição. "Por favor, eu preciso de mais desse dinheiro. Para você não é nada. São só 2 milhões de reais. Implorará sem pudor, referindo-se ao bônus previsto no contrato pré-nupcial. Afonso, decepcionado como nunca, será categórico. "Eu não estava contratando uma pessoa, Fátima. Eu estava vivendo uma história de amor. E você transformou isso em uma transação comercial." O olhar dele será frio, cortante, sem qualquer vestígio do homem apaixonado que um dia acreditou nela. E para piorar, nem mesmo Celina nem Odete moverão um dedo para ajudá-la. A primeira, com sua língua afiada, cravará: "Você não vai levar nada, Fátima.
Pode pegar só os trapinhos que você tinha antes de casar com meu sobrinho. Odete, por sua vez, sequer fingirá solidariedade. Para ela, Fátima nunca passou de uma peça descartável em um tabuleiro de poder. Enquanto isso, César também mostrará que não pretende carregar o peso da vilania da amante. Em conversa com Olavo, ele deixará claro que chegou ao limite. César Ribeiro só cai para cima. Eu vou usar par desse barco furado que a Fátima virou. E sem olhar para trás, arrumará suas malas e abandonará a megera. Mais uma vez, Fátima se verá sozinha, mas agora sem marido, sem amante e sem fortuna. A cena seguinte será de pura humilhação. A vilã que desfilava pelas ruas com roupas de grife será obrigada a carregar apenas sacolas com os poucos pertences que tinha antes do casamento. Do luxo da mansão restarão apenas memórias amargas. De volta ao apart hotel, Fátima se deparará com armários vazios, sem as roupas de César, sem os perfumes caros que tanto gostava de usar. O silêncio do lugar ecoará mais alto do que qualquer grito. Sem forças, ela cairá no chão e começará a chorar de ódio. Isso não vai ficar assim. Eu ainda vou me vingar de todos vocês, prometerá entre lágrimas e soluços. A partir daí, sua trajetória entrará em queda livre. A mulher que acreditava ter o mundo aos seus pés conhecerá a face mais cruel do fracasso. Com a vida em ruínas, Maria de Fátima finalmente provará o gosto amargo da rejeição. Ao sair da mansão carregando sacolas com os poucos pertences que lhe restaram, os vizinhos cochicharão às suas costas. Alguns que um dia invejaram sua ascensão meteórica assistirão ao espetáculo da queda com prazer, quase sádico. No táxi, a vilã se encolherá no banco de trás, com o olhar perdido na janela embaçada pela chuva. A cada esquina, lembranças recentes virão como facadas. Os jantares luxuosos, as festas cheias de flashes, os beijos roubados de César, o olhar apaixonado de Afonso. Tudo agora não passava de memória. Determinada a não se entregar, ela ainda buscará refúgio em Odete Reutemann. Entrará imponente na sede da TCA, mas a bilionária não moverá sequer um músculo do rosto ao vê-la. Você veio pedir abrigo? Dinheiro? Piedade? Pois eu não tenho nada disso para lhe oferecer. Aqui só fica quem sabe ganhar. E você perdeu, Fátima. Em seguida, a segurança a escoltará para fora, diante dos olhares curiosos de secretárias e executivos. Fátima sairá cambaleando, com o orgulho ferido em carne viva. Como se não bastasse, ainda tentará recorrer a Celina, mas não o coração. Eu te avisei, garota. O que é construído na mentira não se sustenta. Você vai embora de mãos abanando. Vai voltar a ser o que sempre foi. Nada. As palavras ecoarão como sentença definitiva. Celina baterá a porta deixando-a sozinha no jardim escuro. Sem rumo, Fátima perambulará pelas ruas até cair no apart hotel. Lá, o cenário será ainda mais cruel. Os armários escancarados, sem as roupas de César, o banheiro sem perfumes, a cama sem lençóis de seda. O vazio será insuportável. De joelhos, a vilã baterá no chão com os punhos fechados e, entre lágrimas, fará uma promessa que soará mais como ameaça. Ninguém me destrói assim. Vocês vão pagar. Um por um. Afonso, Celina, Odete, até você, César. Vocês vão sentir o gosto da minha vingança. Sozinha no quarto vazio, Maria de Fátima enxugará as lágrimas e se levantará diante do espelho. O reflexo mostrará uma mulher derrotada, mas seus olhos começarão a brilhar com uma fúria incontrolável. Eu não nasci para ser ninguém. Eu nasci para vencer. E se não me querem no amor, eu vou ganhar no ódio. Será o primeiro passo de uma nova Fátima, ainda mais fria, ainda mais perigosa. Ela procurará Olavo, o cúmplice de tantas armações passadas. O malandro a encontrará caída, mas não resistirá ao charme da megera. Você tá na pior, hein, Fátima? Debochará. Ela, sem paciência, retrucará. Eu perdi, Olavo, mas ainda não acabou. Você vai me ajudar a virar esse jogo. Com ou sem César, com ou sem Afonso, eu ainda vou ter poder e dinheiro. Olavo, farejando a oportunidade, topará. Se é confusão que você quer, pode contar comigo. Cega de rancor,
A vilã terá como primeiro alvo Celina, que a humilhou publicamente. Fátima passará a rondar a mansão dos Reutemann, observando cada movimento, cada empregado que entra e sai. Ela encontrará brechas para tentar montar um dossiê de segredos da família. Não medirá esforços, desde subornar funcionários até vasculhar lixo, em busca de algo que possa usar como arma. Eu vou arrancar a máscara daquela velha. Ninguém fala comigo daquele jeito e sai impune. Enquanto isso, César se surpreenderá ao receber uma ligação dela. Você acha mesmo que pode se livrar de mim assim? Dirá, com voz carregada de ameaça. Ele rirá tentando disfarçar o medo. Você não me mete mais medo, Fátima. Eu já te larguei. Mas no fundo saberá que a megera não blefa. O retorno dela, agora sem amarras, poderá colocar em risco não apenas sua reputação, mas também sua ascensão ao lado de Odete. O jogo vai virar contra Odete Reutemann. Após arquitetar uma armadilha cruel para incriminar Ivan e colocá-lo atrás das grades por corrupção ativa, a empresária verá sua segurança estremecer de forma inesperada. A mesma rede de influências que ela manipula a seu favor começará a se virar contra ela. Odete, calculista como sempre, terá planejado cada detalhe da emboscada. Ivan será atraído para um encontro com um fiscal da Receita Federal, convencido de que precisa resolver pendências envolvendo contratos da TCA. O que ele não imagina é que todo o cenário foi armado pela ex-sogra, que ainda nutre um rancor mortal desde que ele ousou enfrentá-la, e principalmente por ter rompido o romance com Heleninha, desprezando os planos que ela alimentava para manter o controle sobre a filha. O encontro será registrado por microcâmeras escondidas e pelo gravador levado pelo agente infiltrado. Ivan, pressionado, será induzido a oferecer propina, acreditando que esse seria o único caminho para salvar sua reputação profissional. No entanto, em questão de segundos, a sala será invadida por policiais federais. O executivo será surpreendido, algemado diante de flashes e câmeras de televisão que acompanharão a operação como se fosse um espetáculo de horror transmitido em rede nacional. A notícia cairá como uma bomba em toda a alta sociedade. Manchetes estamparão jornais e sites. Executivo da TCA preso em flagrante por corrupção ativa. Programas sensacionalistas exibirão as imagens repetidas vezes, enquanto jornalistas farão plantão em frente à delegacia para captar cada detalhe da queda do ex-genro de Odete. Dentro da TCA, Odete fingirá surpresa ao receber a notícia. Com sua voz fria e olhar impenetrável, comentará em alto e bom tom. Que vergonha! Um executivo do meu grupo envolvido nesse tipo de crime. Isso é inadmissível. Os demais acionistas, no entanto, trocarão olhares desconfiados. A postura exageradamente tranquila da magnata chamará a atenção. Mas Odete seguirá firme, sustentando a encenação de uma empresária indignada com o escândalo. Só que a máscara começará a rachar quando, poucas horas depois, um oficial de justiça entrar em sua sala. A vilã será intimada a comparecer à delegacia para prestar depoimento. O motivo? A operação revelou que o nome da TCA foi usado diretamente na negociação do suborno, e a investigação não poderia prosseguir sem ouvir a presidente da companhia. A caminho da delegacia, Odete mostrará a primeira fissura em sua blindagem emocional. O olhar firme dará lugar a uma expressão carregada de fúria contida. Como ousam me intimar? Eu, Odete Reutemann? Esses incompetentes não sabem com quem estão lidando. Resmungará dentro de seu carro blindado. Ao chegar, porém, a surpresa será ainda maior. Ela dará de cara com Raquel, que já estará no local para acompanhar o depoimento de Ivan. O reencontro será explosivo. A cozinheira, tomada de raiva, não perderá a chance de expor sua revolta diante de todos. Assassina! Você vai pagar pelo que faz com as pessoas, Odete Reutemann. O barraco será imediato. Agentes tentarão conter Raquel, mas suas palavras ecoarão na sala de espera da delegacia como um estilhaço atingindo diretamente o ego da bilionária. Você pensa que é intocável, mas vai cair. Do mesmo jeito que tentou me destruir, vai ser destruída, continuará Raquel, enquanto Odete, visivelmente atingida, respirará fundo para não reagir de maneira que possa comprometer ainda mais sua imagem. Os investigadores acompanharão cada detalhe.
Anotações serão feitas, observações registradas. Afinal, as acusações de Raquel sobre o envenenamento de alimentos da Paladar ainda circulam como boatos não totalmente esquecidos. O passado nebuloso da empresária começará a ser revirado. No depoimento, Odete tentará se manter firme, argumentando que não tinha conhecimento das atitudes de Ivan e que jamais compactuaria com corrupção. Usará seu tom autoritário e frases calculadas. Eu dirijo um império, senhores. Não tenho tempo nem interesse em compactuar com essas práticas mesquinhas. Se meu ex-genro escolheu se envolver nesse lamaçal, que arque com as consequências. Mas os investigadores não se deixarão convencer tão facilmente. Uma das perguntas deixará a vilã desconfortável. A senhora confirma que indicou pessoalmente o nome de Ivan para os contratos internacionais da TCA? Odete hesitará por um instante. Algo raríssimo. Essa pausa, captada pelas câmeras da imprensa e pelos olhares atentos, será suficiente para alimentar suspeitas. A empresária perceberá que desta vez o terreno não está tão sólido quanto imaginava. Enquanto isso, Raquel encontrará aliados inesperados dentro da própria delegacia. Alguns policiais, cansados da arrogância da ricaça, deixarão escapar comentários de desprezo. Essa aí pensa que manda em tudo, mas o dia dela vai chegar. A cada passo da investigação, a pressão aumentará. Acionistas da TCA começarão a se reunir secretamente para discutir a possibilidade de afastar Odete temporariamente da presidência, temendo que a crise de imagem abale as ações da empresa. Heleninha, fragilizada, entrará em conflito interno. De um lado, a dor por ver Ivan sendo humilhado. De outro, o peso esmagador da influência da mãe. E enquanto Odete tenta controlar os danos, novas peças do quebra-cabeça surgirão. O fiscal infiltrado deixará escapar em seu depoimento que não foi apenas Ivan quem tentou resolver no jeitinho certas pendências, mas que a própria presidência da TCA tinha interesse direto em agilizar contratos internacionais com manobras duvidosas. A palavra presidência cairá como veneno nos ouvidos de Odete. Ela entenderá que está cada vez mais encurralada. Seus olhos gelados mirarão fixamente o investigador, como se quisesse intimidá-lo apenas pelo olhar. Mas dessa vez, a autoridade da empresária não surtirá o mesmo efeito. Nos corredores da delegacia, repórteres se aglomerarão à espera da saída da magnata. Perguntas afiadas serão lançadas. Dona Odete, a senhora tinha conhecimento da tentativa de suborno? É verdade que a TCA será investigada por fraude em contratos? Raquel Acioli afirma que a senhora envenenou alimentos. O que tem a dizer sobre isso? Odete seguirá em silêncio, protegida por seguranças, mas com a expressão carregada de ódio e preocupação. O cerco começará a se fechar e a bilionária sentirá, talvez pela primeira vez, que a queda pode ser inevitável. Nos próximos capítulos, a guerra entre Odete Reutemann e Raquel ganhará contornos ainda mais brutais, enquanto Ivan, atrás das grades, tentará provar sua inocência. E a empresária perceberá que sua própria teia de poder pode se transformar em uma armadilha da qual talvez não consiga escapar. A cada dia, o cerco contra Odete se estreitará. A empresária, acostumada a manipular juízes, políticos e empresários com a ponta dos dedos, começará a sentir que nem todo o dinheiro do mundo será suficiente para apagar as suspeitas que se acumulam sobre ela. Ivan, por sua vez, sofrerá na cadeia com a humilhação pública. O executivo, que sempre prezou pela postura correta diante dos negócios, verá sua imagem ser dilacerada em manchetes sensacionalistas. Mas mesmo dentro da prisão, ele jurará vingança. Em conversas com advogados, repetirá: "Isso foi armação da Odete. Eu vou provar. E quando eu sair daqui, ela não vai ter onde se esconder." As palavras de Ivan ecoarão como prenúncio de uma guerra declarada. Raquel, incansável, continuará confrontando a bilionária em todas as oportunidades. A cozinheira ganhará espaço na mídia ao se posicionar como voz contra os abusos da elite. Em entrevistas, não terá medo de apontar o dedo. Odete Reutemann pensa que está acima da lei, mas o Brasil inteiro vai ver quem ela realmente é. A população começará a reagir. Protestos em frente à sede da TCA serão organizados.
Cartazes com frases como "Chega de impunidade" e "Odete Reutemann, assassina moral" aparecerão nas ruas. O império da bilionária começará a tremer nas bases. Dentro da mansão dos Reutemann, o clima ficará insustentável. Heleninha mergulhará em crises cada vez mais intensas, dividida entre o amor por Ivan e o peso da sombra da mãe. A jovem terá recaídas, buscando refúgio em velhos vícios, e colocará em risco sua própria recuperação. Odete, impaciente, não oferecerá acolhimento. Ao contrário, usará o estado fragilizado da filha como mais uma arma de manipulação.